Pai do Senhor, meus queridos, nós iremos continuar aqui o nosso assunto que estou comentando sobre o que a palavra de Deus nos revela, os 5 principais utilidades das Escrituras. Falamos a primeira, falamos o segundo e agora vamos para a terceira. A terceira é útil para a correção. Corrigir é endireitar o que está torto ou defeituoso. A palavra de Deus corrige e endireita o caminho tortuoso do homem. Então, a palavra de Deus, ela é a base para que nós sejamos endireitados. Ou seja, está dizendo a Bíblia que a palavra de Deus, ela nos corrige, tá certo? Aquilo que está torto. O caminho do homem que é tortuoso, ele só é endireitado quando ele ouve a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que o caminho que é tortuoso do homem, ele só é arrumado, só é consertado, só é endireitado quando ele se entra pelo caminho da palavra de Deus, que é a terceira razão que eu tenho vindo falando sobre o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, corrigir é o mesmo que endireitar, tá certo? Então, por que corrigir é o mesmo que endireitar? Porque corrigir é endireitar aquilo que está torto, aquilo que está mal feito, aquilo que está errado. Então nós iremos, se nós fazemos ou fabricamos algo torto ou com defeito, então automaticamente as pessoas não vão aprovar porque ficou com defeito, ficou torto. Alguém que fabrica qualquer, seja o que for, se está torto, se está feio, então ninguém vai gostar daquilo que é mal feito. Todo mundo gosta do que é bom, não é verdade? É ou não é? É verdade. Todo mundo gosta do que é bom. É isso que nós temos que entender. Então, se todo mundo gosta do que é bom, então Deus também, pela palavra dele, ele quer consertar o caminho que os homens vivem nele. Então, pela palavra de Deus, ele endireita o caminho tortuoso, o caminho mal feito que os homens andam nela. Então, é isso que aqui está sendo revelado, a palavra de Deus, que é corrigir e endireitar o que está mal feito, aquilo que foi mal construído, e isso é o caminho tortuoso dos homens. Então a palavra de Deus, ela nos corrige e nos endireita, porque ela é a palavra chamada palavra de ensino, que nós estamos tratando agora sobre a correção. Então a correção é aquela palavra que ela nos ensina, nos corrige para aprendermos como vivemos para Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não enoje quando por ele for repreendido. Veja bem, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Veja aqui agora, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que ela corrige o caminho tortuoso dos homens. E agora está dizendo a palavra de Deus para nós aqui, nesse momento, que a Bíblia diz: Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é para nos corrigir, ela é para nos ensinar, ela é para nos instruir. E nós não podemos desprezar, não podemos desprezar a palavra do Senhor. O Senhor, ele nos corrige pela sua palavra. Está vendo aqui, ó? Não desmaie quando por ele for repreendido. Está vendo aqui? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Está vendo aí? Deus, ele nos corrige, Deus, ele nos açoita pelo nosso bem. O açoitar de Deus aqui, não é que Deus vai pegar a vara e bater em você, não é. Ele vai falar com você pela palavra, ele vai te corrigir pela palavra, ele vai te ensinar pela palavra, vai te exortar pela palavra, ele vai querer que você aprenda a andar nos caminhos dele pela palavra. Então a palavra de Deus, ela conserta o caminho tortuoso dos homens. A palavra de Deus, ela mostra que Deus corrige, Deus açoita todo aquele que ele recebe por filho, porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, então Deus, ele nos corrige pela sua palavra. É a única forma de Deus corrigir o homem, é pela sua palavra, porque Deus não pode chegar aqui agora diante de mim e falar que eu estou errado e que eu tenho que consertar. Não. Porque Deus,
ele é espírito e o homem não pode ver Deus, certo? Então, pela palavra que é de Deus, Deus nos corrige pela sua palavra que está escrito. Que assim como Deus, ele pode corrigir o homem pela sua palavra, porque o homem não pode ver Deus. Nós podemos corrigir um outro pessoalmente, porque vejamos um aos outros, mas Deus não. Com Deus não é assim, com Deus é diferente. Deus, ele corrige o homem pela palavra, porque Deus, ele é um ser espiritual e ele não é carnal. Por isso nós não podemos ver Deus no corpo físico. Nós só vamos ver ele na eternidade se formos fiéis. Então por isso que a Bíblia diz que nós não podemos deixar de aceitar a correção do Senhor, porque ele nos corrige, porque ele nos ama. E se ele nos ama, é razão que ele nos corrige, porque quem ama corrige. Se você está dizendo que você ama alguém, veja bem o que eu vou falar para você. Se você diz que ama alguém, seja ela quem for, que faz parte de você, e você vê que ela está errada, ou que ele está errado, e você nunca diz nada para ele, você nunca repreende ele, eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia está dizendo aqui que você não ama essa pessoa, porque a Bíblia diz que quem ama corrige. Se você ama, você corrige, porque o amor está na correção. A Bíblia está falando aqui para nós que Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. E se você tem alguém que você diz que ama e ele faz tudo errado e você não corrige, é porque você não ama, o seu amor não é verdadeiro. Agora Deus, ele ama de verdade e por isso ele corrige, porque ele ama. Quem ama corrige, é o que a Bíblia está nos ensinando aqui agora, nessa tarde aqui no monte. Entendendo? Então é a palavra de Deus que está dizendo para nós: ele açoita qualquer que recebe por filho, ou seja, aqueles que é filho de Deus, ele precisa da repressão de Deus, ele precisa do conselho de Deus, ele precisa da repreensão de Deus para que ele entenda quem Deus é. É o que a Bíblia ensina para nós. Então, aqui está a palavra de Deus para nós. Vejamos, aos Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo escreve dizendo: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido por alguma ofensa ou por algum pecado, que a palavra ofensa é pecado, porque se você for pegar a palavra pecado, a palavra ofensa, a palavra iniquidade é a mesma coisa. Eu pequei, então eu pequei, é o pecado, está na origem. Eu pratiquei uma iniquidade, eu pequei, eu pratiquei uma ofensa contra meu Deus, então eu errei, eu pequei. Tudo é pecado, pecado é pecado, ofensa é pecado, iniquidade é pecado, certo? Então é o que a Bíblia nos revela. Então a Bíblia está dizendo para nós que, olha o que a Bíblia fala aqui, ó: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido por alguma ofensa ou por algum pecado, vós que sois espirituais, caminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Ó, o que a Bíblia está nos revelando. Vamos ver o que a palavra de Deus está falando agora aqui para nós. Vamos ver esse versículo aqui da palavra de Deus. É os Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido por alguma ofensa, vós que sois espirituais, caminhai o tal com espírito de mansidão. Olha aí, olhando para ti mesmo, para que também não seja tentado. Sabe o que a Bíblia quer dizer aqui? É o seguinte: a Bíblia está dizendo assim, que se algum for tentado, então nós temos que conduzir ele com espírito de mansidão. Porque a Bíblia está dizendo que você é espiritual, então você consegue guiar ele com espírito de mansidão, com misericórdia, com amor. Não é para chutá-lo, não é para jogar fora, ninguém é para fazer isso com os outros. A Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros, assim como o Senhor também nos amou. Então, se alguém errou, se alguém praticou uma ofensa, que eu já expliquei para você o que é. Então, a Bíblia está dizendo, os outros que não errou, os outros que está ainda certo,
entende? Então vai conduzir esse que errou com espírito de mansidão, com amor, com graça, para que ele entenda que ele errou, ela entende que ela errou, porém ela está sendo tratada com amor, porém nós temos que fazer isso com amor, porém a Bíblia diz que não é para concordar com o pecado do outro. Se eu errar, eu não quero que ninguém concorde com o meu erro, eu quero que me corrija o meu erro. Ajuda eu a corrigir o meu erro, que se eu errei, eu sou conhecedor da verdade. E se eu errei, eu preciso de ajuda. Eu não preciso que alguém venha cobrir a minha ofensa. Preciso de alguém que me ajude para que eu recupere da ofensa que eu a cometi. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está revelando isso. Entendeu? Então, está dizendo a Bíblia, irmão, se alguém for surpreendido por alguma ofensa, irmão, se alguém pecar, então conduz ele com amor, com espírito de mansidão, porque você é espiritual e ele agora acabou caindo. Então você é espiritual, então a graça que tem em você passa para ele. É o que a Bíblia está nos revelando aqui, tá vendo? Então a Bíblia, ela é aquilo que nos traz o ensino da palavra de Deus para nossas vidas. É o que a palavra de Deus está falando para nós aqui. Então é isso que nós estamos aprendendo agora com a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 2. Paulo também incentiva Timóteo dizendo que pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redaguar, repreender, tá vendo? Exortar com toda legalidade e doutrina. Tá vendo aqui? Novamente a palavra doutrina está entrando. Aquilo que eu disse, não posso entrar em detalhe agora porque eu estou no monte e isso aqui nos nossos dias se torna complexo para muita gente que já não vive mais o que a palavra fala sobre doutrina. Então tem que ter um tempo específico para falar sobre este assunto. Então vamos para a palavra de Deus, ver o que está escrito agora aqui na palavra. Segundo Timóteo 4, versículo 2 fala que pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, corrigindo, repreendendo, tá vendo? Exorte com toda legalidade e doutrina. Estava dizendo a Bíblia que é para repreender e exortar com toda a autoridade e doutrina. Veja bem que a palavra doutrina, ela continua aqui, que eu não vou falar, como eu já disse, não vou entrar em detalhes quando se fala em doutrina. Porque se for falar em doutrina, do que é doutrina? Doutrina é um ensinamento da Bíblia para uma vida humana. Ou seja, a Bíblia nos revela como que é para ser a vida de um homem e de uma mulher que serve a Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se for entrar por aqui, você vai ver que a palavra doutrina, a Bíblia diz que doutrina é ensinamento. Ensinamento é conhecimento. Conhecimento, a Bíblia diz que traz sabedoria. Então, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é prudência ou ciência. Ou seja, quem anda na doutrina, ele é sábio, ele é entendido, porque ele está entrando pela palavra. Eu não vou entrar em detalhes sobre o assunto, mas vamos lá, o que a Bíblia está nos revelando aqui sobre a palavra de Deus, que é quando se trata do conhecimento que nós precisamos. A Bíblia está dizendo que é para repreender com toda legalidade e doutrina, ou seja, ensinar com graça, ensinar com conhecimento, ensinar com base bíblica, ensinar com amor. Isso que entra por aqui. Vejamos então a nossa continuidade do nosso assunto aqui, dessa tarde aqui no monte. É o que a palavra de Deus ela está nos instruindo nesta tarde aqui. Então,
o que a Bíblia fala para pregar a palavra de Deus. Então, pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar em qualquer lugar que tivermos a oportunidade. Tem alguém que está lá e você tem a coragem, tem condição de falar para ela do amor de Deus, então fala a tempo e fora de tempo. Insista, exorta ela a conhecer o Evangelho. Está vendo? A Bíblia está dizendo com longanimidade, com doutrina, com ensinamento, porque a Bíblia ela é específica para o ensino. Então, o que está dizendo a palavra de Deus quanto a isso é que o ensino, ele começa em todas as áreas da vida de um homem. Nós estamos falando, nós temos 5 razões para falar, já falei 2, estou falando a terceira, e depois eu vou falar as outras 2, que é o que a Bíblia nos revela quando se trata para pregar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela precisa ser pregada a tempo e também fora de tempo, porque o tempo para pregar, a Bíblia fala que é hoje, porque nós não sabemos o que acontecerá no amanhã. Então todos que têm a oportunidade de falar do amor de Deus, temos que falar do amor do Senhor para que as pessoas entendam. Lógico que nós estamos vivendo em um mundo em que na realidade as pessoas não valorizam mais o que está escrito na Bíblia, muitos não valorizam e nós temos dificuldade por causa dessas coisas, mas a Bíblia diz que é para continuar falando sobre a verdade, sobre o conhecimento, sobre a repreensão, sobre a correção, que a palavra de Deus diz que Ele nos corrige porque Ele nos ama. Em Isaías capítulo 2, versículo 4, a Bíblia afirma, veja bem o que está dizendo, e Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. Veja bem que eu estou falando sobre o ensino e sobre repreensão e correção até agora. Então, aqui na nossa última página que nós estaremos falando, para eu fechar o nosso vídeo dessa tarde, a Bíblia está dizendo assim, e a Bíblia afirma, e Ele quem? O Senhor exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. Veja que eu vou estar lendo agora esse versículo aqui, no Isaías, no capítulo de número 4. Número 2, versículo 4. Isaías 2, versículo 4. Vamos para a palavra, para nós entender aqui o que está escrito na palavra de Deus. 2 e 4 do livro do profeta Isaías. Vejamos o que está escrito. Veja bem, e Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Vou ler a parte A do versículo que eu estou lendo aqui. Veja o que agora, no nosso final do nosso vídeo de hoje, sobre a palavra de Deus, que ela é útil para os ensinos. Então aqui, a parte B desse versículo está dizendo, e Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós sobre, o nosso assunto aqui agora está falando sobre a correção e repreensão. Então Deus, Ele repreende, Ele castiga todos quanto ama. Só que essa razão que nós estamos falando aqui, está se tratando para que nós adquirimos o conhecimento, para que nós apanhamos para nós a sabedoria que Deus Ele revela pela palavra, e que o homem precisa da palavra de Deus para conhecer Deus, porque nós só conhecemos a Deus só pela palavra. A palavra, ela é que nos ensina quanto se trata a respeito de Deus. Então Deus, a Bíblia está nos falando, todo o período que eu falei aqui sobre esses assuntos, eu disse que Deus Ele vem corrigindo esses corrigimentos que Deus, que eu comecei a falar do primeiro vídeo até agora, é para nós entender que em Deus Ele é amor. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele faz de tudo para resgatar o homem. Deus, Ele não quer
que o homem seja lançado fora, mas Deus quer que o homem venha enquanto o homem vive. Enquanto, você já ouviu aquela palavra que ela é o verbo usado por muitas pessoas, que diz assim, enquanto há vida, há esperança. Já viu? Claro que já viu. Pois bem, então, vejamos. Então, diante da palavra que eu tenho falado até agora, essa repreensão de Deus é para que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Não é uma repreensão que é para lançar o homem fora, não. Essa repreensão que eu venho falando até agora é uma repreensão que nos traz o conhecimento e que nos leva a nós a conhecer melhor ao Senhor e que faz nós entender que nós somos seres humanos que precisamos ser salvos. E nós depende das exortações de Deus, do ensino da palavra, para nós sermos salvos. Só que aqui agora, no final, a Bíblia já está começando a mudar um pouco o teor, que Deus, Ele faz isso para salvar, mas também no final aqui, está no revelando a Bíblia, que Deus, Ele vai julgar muitos povos. Porque a repreensão é uma coisa, e juízo é outra. Repreensão é para que o homem seja alcançado, para que o homem não se perde. Isso é repreensão. Mas agora, juízo já é outra coisa. Juízo já entra para uma parte final da vida do homem. Então, fica aí a palavra de hoje, dessa tarde, e que Deus possa trazer esclarecimento para quem vai ouvir esses vídeos. O que eu quero que você recebe a palavra de Deus, entenda ela. Não estou falando nada de mim, algo pessoal. Estou trazendo a revelação da Bíblia, por isso que eu estou lendo na palavra e traduzindo para você, certo? E que você vai ouvir a palavra, alcançado seja você pela palavra enquanto é tempo. A Bíblia diz que enquanto nós podemos ouvir a palavra de Deus, é o tempo que nós temos para ser alcançado por Ele. Você que vai ouvir o vídeo, se você gostar da palavra e ama a palavra de Deus, que a Bíblia diz que quem ama a Deus ouve a palavra de Deus. Você pode ajudar esse canal, vendo os vídeos, inscrevendo no canal e dando like aí e compartilhando esses vídeos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês que vão ouvir. E meu muito obrigado e até o próximo vídeo.